muito feliz de estar aqui com vocês e eu gostaria de compartilhar uma breve palavra com os irmãos, que é uma coisa que o Senhor tem tocado no meu coração. Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 119, 9. Esse versículo, na realidade, o versículo chave é o 11, mas eu vou começar lá no 9. Eu guardei ele por causa de uma música, de um louvor, de uma irmã chamada Cassiane. Quando eu era criança, o pessoal cantava muito ela. E eu lembro de estar na casa da minha avó, lá em Cumbuquira, que toquinho de gente, ouvindo na fita cassete, que os adolescentes não viram, não conheceram a fita cassete, mas na fita cassete, né? E colocava lá a cassete para tocar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Então, desde aquela época, esse versículo ficou na minha cabeça. Mais uma vez, frisando a importância do louvor, né? Porque às vezes, quando a gente lê, a gente não grava, mas a palavra cantada, ela fixa mais na nossa cabeça. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as músicas que a gente ouve, porque tudo é adoração, irmãos. Então vamos lá. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Gostaria que vocês abrissem. Eu esqueci, eu falei o versículo. Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. Vivendo de acordo com a tua palavra. Repete comigo. Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade o teu servo, para que viva e obedeça a tua palavra. Repete comigo. Trata com bondade o teu servo, para que viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não esconda de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendeste os arrogantes, malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Irmãos, o Senhor tem me ensinado muito sobre devoção. O que é você ser devoto a alguma coisa? Alguém quer falar? O que vocês entendem? O que é ser devoto? Por devoção. Se entregar.
Devoção é você colocar o seu coração naquilo. É aquilo que você pensa na hora que você acorda e na hora que você vai dormir. Até na hora que você vai dormir. E o salmista, ele fala uma coisa tão importante, que ele guardou no coração dele a palavra para não pecar contra Deus. E aqui nós vemos a devoção dele ao Senhor. Tamanha entrega dele. Senhor, eu não quero pecar contra ti, porque eu não quero te deixar triste. Por isso, eu guardei no meu coração as tuas palavras e nelas eu medito de dia e de noite. E quando eu penso em alguém que foi devoto a Deus, eu penso em Paulo. Principalmente nessa parte que ele fala que abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Paulo, ele era muito devoto às leis. Ele colocava o coração dele naquilo que ele acreditava. E ele acreditava que era certo combater os cristãos, os seguidores de Cristo. E aí o que aconteceu? Jesus apareceu para ele, né? E aí as histórias os irmãos já conhecem, né? Ele ficou cego, e aí depois dessa visão que ele ficou cego, Deus mandou uma pessoa poder orar por ele, e aí a igreja estava com medo, né? Porque Paulo era o maior perseguidor, mas logo em seguida ele se tornou o maior propagador do Evangelho. Porque se não fosse pela devoção de Paulo, nós não estaríamos aqui. Se não fosse pela devoção de Paulo a Deus, a Jesus, nós não estaríamos aqui, irmãos. E assim como Paulo teve o seu coração devoto a ponto de falar que ele já não encontrava valor na própria vida, que ele foi encontrado a ponto de falar que viver para Cristo viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Cara, quem é que tem assim a coragem de abrir mão de tudo por amor a Cristo? Você teria esse ponto de devoção, de abrir mão de tudo por amor a Ele? E a gente só é devoto àquilo que a gente conhece, irmãos. Quando a gente medita na palavra de dia e de noite, quando nós oramos, nós estamos tendo o que com Ele? Um relacionamento. E a partir do momento que a gente se encontra com Cristo, que a gente conhece Ele e prossegue conhecê-lo cada dia mais, nosso amor aumenta. E com a nossa devoção, a nossa obediência. E a linguagem de amor de Deus, irmãos, é a obediência. Tudo que Ele quer é o nosso coração. E para isso, nós precisamos guardar no nosso coração a palavra dEle, para nós não pecarmos contra Ele. Que os nossos desejos sejam subjugados pela palavra. Que o nosso amor a Jesus seja maior do que o nosso amor pelos nossos próprios desejos e sentimentos. Quando eu era adolescente, eu ouvia muito uma frase que os meus colegas colocavam no Facebook, que era de uma música aí circular, que falava assim: vamos nos permitir. E aí eu comecei a perceber uma movimentação no mundo de incentivar as pessoas a seguirem seus próprios corações, a seguirem seus próprios sentimentos, como se os sentimentos, os desejos, os pensamentos fossem a bússola para que eles pudessem viver uma vida livre.
jovens, adultos, frustrados, sem identidade, sem paternidade, sem rumo, com um vazio existencial muito grande, porque tentaram preencher a vida com tudo quanto é tipo de coisa, com o vamos nos permitir, e não chegaram a lugar nenhum. E eu vi esses dias para trás uma postagem de uma colega minha no Instagram, ela falando assim: gente, vamos parar de nos permitir, vamos nos proibir. Eu ri, mas eu parei para pensar, sabe? Porque essa pessoa que colocou essa frase, ela se permitiu mesmo a fazer um monte de coisa. E ela se frustrou muito, ela sofreu muito, muito mesmo. E a Bíblia fala que enganoso é o quê? Nosso coração. E a palavra também fala para a gente guardar nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, devoção é colocar o nosso coração naquilo. E o que nós temos colocado no nosso coração? E eu falo para vocês, irmãos, nós nascemos para adorar. Se a gente não adora a Deus, a gente adora outra coisa. Nós somos escravos. E quando a gente não tem a Cristo, a gente se torna escravo dos nossos próprios sentimentos. E a gente chama isso de liberdade. Irmãos, liberdade é você negar a si mesmo. Porque para você ter domínio sobre as suas emoções, falar: isso aqui não é certo, vou fazer isso sim é liberdade, irmãos. E a gente só tem isso em Cristo. Porque só Ele pode trazer renovação de mente. Então, que nós todos venhamos fazer igual o salmista. Todo dia que for orar, declare a palavra. Fala: Senhor, a tua palavra eu escondi, guardei no meu coração para não pecar contra ti. Começa a ministrar para você mesmo, para que o Senhor, o Espírito Santo, venha entrar no seu coração e venha te guiar para o centro da vontade de Deus. E é isso,